Olá pessoal, voltamos com mais uma videoaula do curso de Multimeios Didáticos com a disciplina Oficinas Culturais. Como tem sido a experiência para vocês? Aprenderam bastante com a primeira videoaula? Eu espero que sim. E espero também que vocês possam se sentir à vontade, próximos de mim, para tirarem todas as dúvidas. Gostaria de dizer que fico muito feliz com o desenvolvimento da disciplina e espero contribuir para a formação profissional e pessoal de cada um de vocês. Nesse segundo momento, prosseguiremos a aula com as unidades 4, 5 e 6 do caderno didático, em que estudaremos um pouco das regiões que formam o Brasil cultural, além de compreendermos como a escola pode ser um polo irradiador de cultura e, por fim, não menos importante, dar a vocês algumas noções básicas sobre as nossas oficinas culturais. Espero que vocês possam aproveitar bastante a videoaula de número 2 e desejo bons estudos. Então, vamos começar? Segurem firme que nosso trem já vai sair. Bom, no slide 2, o mapa mostra a divisão do Brasil em regiões. Vamos considerar essa divisão em divisões regionais de manifestações da cultura e elementos culturais. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Usando como ponto de partida comparativo as diversas formas de manifestações folclóricas em cada região do Brasil, objetivamos nessa unidade destacar a multiplicidade e a riqueza cultural do país. Nesse tópico, somos apresentados a região Norte, a mais extensa região geopolítica brasileira, dividida em 7 estados que são Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essa região se destaca, em suma, pela sua vasta floresta rica em fauna e flora. E pelo rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e em volume de água. Bom, no slide 3, a imagem mostra a biodiversidade existente na região norte, assim como algumas das manifestações culturais mencionadas na explicação anterior. Agora passamos para outra importante região cultural do Brasil. Tão vasta quanto a biodiversidade dessa região é a grande variedade de mitos e crenças que se criaram no imaginário do povo que ali habita. Histórias contadas de geração em geração, que transpõem o tempo e resistem às mudanças advindas dos avanços científicos e tecnológicos. Crendices que resgatam dos povos primitivos a sabedoria dos pajés, o misticismo intenso e vívido das florestas e a espiritualidade ancestral. Assim, com influências indígenas, nordestinas e portuguesas, a região norte vai mostrando a identidade e cultura popular que a torna bem diferente das culturas de outras regiões brasileiras. Calcula-se que dentro da floresta amazônica convivem em harmonia mais de 20% de todas as espécies vivas do planeta. Para se ter ideia do que isso significa, existem mais espécies vegetais no hectare da floresta amazônica do que em todo o território europeu. Em todos os estados da região, há calendários de eventos onde se explora elementos como a música, as artes plásticas, o artesanato, folclore e manifestações religiosas, sem falar dos grandes nomes da literatura regional. Como bom exemplo de demonstração da cultura nessa região, especialmente no folclore, pode ser citado o Boi-bumbá de Parintins, no Amazonas, que já conquistou prestígio internacional por meio do Festival Folclórico de Parintins, o Festival Anual de Folclore do Amazonas, a Procissão do Senhor dos Passos, em Manacá, a Festa de São Tiago, em Mazagão,
a marujada, em homenagem a São Benedito, o círio de Nazaré, em Belém, o carimbó, o círio fluvial do Santo Antônio, a dança das pastorinhas, em Suri, no Pará. Bom, agora passamos para a região Nordeste. A região Nordeste é rica nas tradições culturais afrodescendentes, principalmente. O mapa cultural nos mostra alguns dos elementos culturais mais importantes. Como vocês podem ver, coisas que eu já falei na videoaula de número 1. A região Nordeste é composta por 9 estados, que são Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, que é famosa pelo seu belíssimo litoral e também pelas secas extremamente marcantes. O Rio São Francisco, o único rio do país que é inteiramente brasileiro, exerce forte influência socioeconômica e cultural, sendo inclusive habitado por incontáveis personagens mitológicos, segundo as lendas regionais, como o Caboclo d'Água ou o Negro d'Água, que afasta os peixes para que os pescadores que não o agradam, com fumo e cachaça, não consigam pescar nada. Outro habitante do rio é o Mão Pelada. Há ainda lendas sobre o sono do rio, que conta que à meia-noite o rio se acalma e, se o seu sono não for respeitado, enfurece e pode virar barcos e canoas, além de alagar povoados inteiros. Além disso, há várias lendas conhecidas, como a do lobisomem, o pé de garrafa e a moura torta. Nessa região, encontramos personagens característicos como o penitente, o jangadeiro, os vaqueiros, com toda a sua indumentária para suportar o calor e as plantas espinhosas da região, e os famosos cangaceiros, como vocês podem ver a representação no slide do chapéu. Bom, quem nunca ouviu falar sobre o Lampião e a Maria Bonita, que servem de inspiração para inúmeras manifestações artísticas? No litoral do Nordeste, concentram-se os folguedos. Cada um tem sua história, sua época, suas características. São reisados e pastoris, os guerreiros alagoanos, o quilombo, o maracatu de Pernambuco, os caboclinhos, o afoxé na Bahia, além da marujada, o bumba meu boi e outros folguedos e tradições. Conforme a nossa apostila de oficinas culturais, algumas festas populares, nem sempre folclóricas em sua essência, acabam incorporando certos elementos da cultura popular, especialmente o carnaval em Salvador, Recife e Olinda. Em todas as partes do Nordeste, encontramos os santuários oficiais que atraem romarias e caravanas que visitam seus padroeiros. Em terras do Nordeste, muitas são as manifestações populares de origem africana. Uma das mais conhecidas é o candomblé. Bom, são características dessa região os emboladores e cantadores de cordel, a literatura de cordel, o rico artesanato, a cerâmica utilitária, os trabalhos em barcos desenvolvidos por habilidosos artistas manuais, escultores, ceramistas, tecelãos, cesteiros e outros. Bom, passamos agora para outra região, que é a região Sudeste. Essa região compreende os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Possui a maior densidade demográfica do país e a sua grande diversidade populacional contribui para as múltiplas influências na cultura dessa região. Sua paisagem impressiona pela diversificação que vai de baixadas litorâneas a montanhas e florestas tropicais.
Muitas lendas se formaram no imaginário popular dos habitantes da região sudeste. Histórias que misturam fatos e contos indígenas. Existências de serras resplandecentes que brilhavam ao sol, formando 1000 cores. As maiores minas de esmeralda do mundo. O conto da Iara, que atrai guerreiros para a lagoa de Vupabuçu, que a pedido dos indígenas aos deuses, caiu em sono profundo e lá ficou longos anos, a ponto de seus cabelos tomarem conta do fundo da lagoa e contato com o chão, transformaram-se em pedras verdes. Bom, durante a civilização do ouro, muitas irmandades religiosas surgiram e, com isso, a construção de igrejas incrementando as artes plásticas, músicas e cultura popular. Várias figuras históricas surgiram nesse período, como Chica da Silva, Aleijadinho, Escravo Isidoro e Tiradentes. Após o período do ouro, deu-se o ciclo do café, que inspirou poetas, compositores e possibilitou o surgimento de incontáveis personalidades populares. Bom, no slide 5, vejam no mapa cultural Minas com a pecuária, São Paulo com o café, além de ser uma cidade global com muitos edifícios e tecnologia, e o Rio de Janeiro, esse continua lindo, né? Além do Espírito Santo. As principais manifestações culturais dessa região são o Carnaval do Rio de Janeiro, mundialmente conhecido, o batuque, uma dança africana, o samba do lenço, a folia de reis, a forte influência dos movimentos artísticos barrocos nas cidades históricas de Minas Gerais e os eventos e festas religiosas, além do artesanato variado, de grande valor comercial e cultural. Bom, chega de falar da região sudeste e vamos falar da região sul. A região sul é a menor região do Brasil em extensão e composta pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O sul é uma região em que a diversidade étnico-cultural do seu povo se sobressai em razão da própria história de colonização e povoamento. Os primeiros que chegaram e foram os alemães e os italianos, depois vieram os colonos de terras do Império Russo, como poloneses e ucranianos. Todos chegaram trazendo também em sua bagagem seus costumes e suas tradições, que dão um colorido ao folclore do Sul. Outro aspecto trazido por esses grupos está presente na arquitetura típica europeia de suas construções. Mais tarde, vieram os japoneses e os holandeses, que buscaram basicamente o Paraná para se estabelecerem. Isso vocês vão ver no caderno didático, na página 84. Bom, no slide 6, vocês veem que é muito chimarrão, muita araucária e muito pinheiro, tia. Aqui também faz muito frio. Vocês podem observar no mapa. Como eu já disse, em extensão, é uma das menores regiões do país, mas também muito rica em diversidade étnico-cultural. Alguns personagens da tradição açoriana, ponto inicial da colonização da ilha de Santa Catarina, são as bruxas e os lobisomens. Nessa região, quase tudo pode ser explicado através das lendas. Lá é possível conhecer inúmeras histórias sobre o negrinho do pastoreiro. Um dos folguedos mais populares do Sul, especialmente em Santa Catarina e no Paraná, é o boi de mamão. A exemplo do boi bumbá no norte e do bumba meu boi no nordeste, o boi de mamão também conta a história do boi que morre, sendo seu corpo repartido com os presentes, mas que depois, por intercessão da Virgem Maria e de outros santos, é ressuscitado. No Sul, são personagens dessa festa a Bernunça, a Maricota,
uma mulher gigantesca que faz a alegria dos espectadores. Além do vaqueiro, o Mateus, o cachorro, o bicho jaraguá, que põe medo nas crianças, a girafa, a cobra jiboia, o cavalinho, a cabrinha e muitos outros. O boi de mamão é mais alegre e menos dramático que os outros bois do norte e do nordeste. No Paraná e em Santa Catarina, também há congadas que mantêm as mesmas tradições de veneração e culto a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Já em Nova Petrópolis, relembrando as tradições alemãs, temos a festa do folclore. Em Caxias do Sul, os descendentes de italianos fazem a Festa Nacional da Uva. Em Gramado, acontece a Festa da Colônia e já é tradicional o Natal Luz. A chula, conhecida em todo o Brasil e mais popular no Rio Grande do Sul, tem semelhança com o lundu afro-brasileiro e com o baião nordestino. Apresenta a dança como desafio tanto na cantoria quanto na coreografia. Conhecida desde a antiguidade, a dança do pau de fita é uma homenagem aos deuses da fertilidade, em que as pessoas enfeitam as árvores em agradecimento aos frutos delas colhidos. Bom, finalizando essas regiões, temos a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é composta por 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessa região, podemos observar as fortes tradições ancestrais que se mantêm ao longo do tempo. Espalhados em toda a região, encontramos inúmeras reservas indígenas, como a Reserva do Xingu, Cadié, Namban-Quará, Aripuanã, Jarina e Capotô. Mesmo com tantos massacres de que, infelizmente, foram vítimas ao longo dos tempos, vivem ali várias tribos, cada uma com sua mitologia, seu lendário, seus segredos, seus folguedos, suas festas e danças. Nas crendices populares da região Centro-Oeste, dizem que beija-flor entrando pela janela da casa é sinal de boas notícias. Passar debaixo da escada, guardar espelho quebrado, deixar chinelos virados com a sola para cima, nem pensar. Mas, se quer atrair sorte, é só achar ferradura de 7 buracos ou um trevo de 4 folhas. Lenda é o que não falta. Desde os mistérios da Gruta Azul, em Bonito, ao nascimento do tuiuiu, o pássaro símbolo do Pantanal. É nessa mistura de questões místicas e sobrenaturais, com lendas e mitos de animais que habitam a região. O Centro-Oeste é o lugar em que as histórias vão tomando forma. Nesse lugar, nessa região, as danças também apresentam nítidas marcas indígenas. No Mato Grosso do Sul, destaca-se as danças do Siri e do Cururu, que são manifestações culturais ligadas a festividades dos dias santos. Não se pode falar dessa região sem se referir também à moda de viola, esse gênero musical que é legítimo herdeiro das cantigas medievais e que no Brasil se dividiu em vários estilos e tipos. No slide 7, a capital do nosso país se situa nessa região, que é Brasília, assim como as maiores extensões de plantios de soja e milho, sobretudo no Mato Grosso. O destaque do artesanato também fica por conta da influência indígena. Em toda a região, mas principalmente em Goiás, as tecelãs são de grande importância socioeconômica. São características dessa região também muitas festas religiosas, como a Festa do Divino Espírito Santo, a Festa do Divino Pai Eterno, a Cavalhada, a Procissão do Fogaréu, a Festa de São Benedito, a Festa de São Gonçalo, beira do rio. Na região de Brasília, se destacam as festas de Iemanjá, a Marcha de Evangélicos e o Rebanhão Católico, a tradicional Via Sacra de Planaltina. Bom, finalizando
essas regiões e manifestações culturais, vamos entender como a escola se entende como um polo irradiador da cultura. É possível considerar a escola como polo irradiador de cultura? Ora, se entendemos que a escola é um espaço de acúmulo de experiências culturais, em que todos os membros que a integram são capazes de aprender a pensar, se relacionar e expressar, então é possível sim que a escola seja um polo irradiador de cultura. Como viemos dizendo, a escola está repleta de condições para a difusão de cultura. As próprias aulas, o modo como se organiza a escola, a missão da escola. Tudo isso é responsável pelas construções culturais da humanidade. Dessa maneira, fica bem claro e perceptível como a escola pode proporcionar criatividade, expressividade e educação cultural. Contudo, como é que devemos organizar oficinas culturais na escola? Antes de sugerirmos um levantamento de ideias sobre a organização de oficinas culturais, seria interessante uma reflexão sobre a prática de oficinas culturais na escola. Então, o que são as oficinas culturais? Como elas surgiram? Você deve estar se perguntando o que é uma oficina, certo, meu caro aluno? Imagine que uma oficina seja como um espaço onde você se descobre no meio de inúmeras coisas novas. Além disso, imagine que seja também um espaço para a criação de algo. Dessa forma, as oficinas culturais podem ser de diferentes tipos, envolver artes cênicas, desenho, música, teatro, pintura, fotografia, colagens, criação de mídias audiovisuais, sarais literários, contações de histórias, declamação de poesia, espetáculo de dança, show de talentos, encenação de clássicos do cinema, teatro, telenovelas, dentre várias outras coisas. Por isso, é fundamental que o planejamento seja feito de forma livre, para estimular a diversidade das manifestações culturais, liberdade de expressão, criatividade e expressividade dos envolvidos nas atividades. Como as oficinas são um tipo de aprendizagem, entendemos que a avaliação deve ser feita de forma diferenciada também, e de maneira prática e menos tradicional. As oficinas devem apresentar uma proposta original, algo que requer agilidade em seu desenvolvimento e maleabilidade na sua execução. Ou seja, é necessário liberdade e não precisa ser uma atividade que consta no currículo. Por isso, cada evento tem seu período de execução e valor determinados por quem propõe a oficina. Depois de compreender o que é uma oficina cultural, eu gostaria que você compreendesse como surgiram essas práticas. Por isso, faremos um pequeno recuo na história para conseguir descobrir. O surgimento desse conceito remonta ao período neolítico, ou seja, é aquela época da pedra polida, em que surgiu a agricultura, em que os homens ficaram sedentários e se fixaram em algum tipo de terra, em alguma propriedade e o desenvolvimento da vida em sociedade. Através das pinturas nas paredes, feitas por indivíduos culturalmente mais avançados, o conhecimento cultural e pedagógico era transmitido aos demais, o que foi responsável pela interação entre grupos humanos dessa natureza. Além dessas pinturas, instrumentos de trabalho foram encontrados e os produtores dessa mesma cultura, que depois foram chamados de artistas, como nós conhecemos hoje, foram os responsáveis pela criação das chamadas oficinas culturais. Só que não basta a compreensão desses conceitos na teoria. Para que a prática das oficinas culturais seja efetiva, é preciso atingir a comunidade escolar, mobilizando para a transmissão e recriação dos processos culturais. Para isso, é fundamental pensar a formação das plateias. Como é que é isso? A formação de uma plateia é uma estratégia bastante usada para transmitir e reforçar o conteúdo de uma oficina, além de levar seu objetivo a conhecimento da comunidade escolar.
Para aplicar essa estratégia, levantaremos aqui algumas questões importantes para reflexão. Observem com atenção que essas reflexões, que essas questões, são fundamentais para que vocês construam um planejamento dessas oficinas culturais. De que maneira os eventos culturais são trabalhados dentro do espaço de sua escola? No trabalho pedagógico, a escola leva em consideração as datas dos marcos históricos culturais do Brasil ou de sua região e localidade? Quais são as comemorações mais frequentes que acontecem na sua escola? Essas comemorações integram elementos da cultura local? Quais atividades você pode propor para levar ao conhecimento e estimular aspectos da cultura de sua localidade? Bom, a fim de entender como a escola se torna um espaço de valorização da cultura, a primeira consideração para essa reflexão é que vocês tenham cuidado de perceber que as diferenças culturais e sociais que existem no ambiente escolar proporcionam uma diversidade múltipla para a compreensão dos diferentes tipos de cultura. Nessa medida, é fundamental que vocês que estão compreendendo sobre a formação cultural do Brasil compreendam bem que, apesar das diferenças existentes, todas as culturas devem ser respeitadas, conhecidas e exploradas de maneira positiva. Já se observa hoje o desenvolvimento de inúmeras iniciativas para aproveitar e valorizar o ambiente escolar, ou seja, buscar na comunidade as diversas manifestações culturais e, a partir dela, programar atividades para transmitir seu conhecimento e valorizá-las. Dessa forma, a escola constrói uma imagem positiva para a comunidade. Com isso, a escola também passa a ser não só um espaço para transmissão do conhecimento de forma sistemática, mas de valorização da diversidade e multiculturalismo presentes na comunidade, o que faz com que essa se aproxime e participe das atividades propostas. Agora que você já entendeu sobre o funcionamento de uma oficina, vamos explorar como e onde realizar uma oficina cultural no seu espaço escolar. Para qualquer projeto, oficina, atividade que se realize no ambiente escolar, é importante que se faça um planejamento. Aqui, vamos falar sobre o passo a passo de um planejamento para uma oficina cultural. Bom, diante das explicações, você acredita que consegue planejar e aplicar uma oficina cultural na escola em que trabalha? Bom, nós acreditamos que sim. Para isso, disponibilizaremos um passo a passo para melhor compreensão de vocês. Vamos lá? Bom, o primeiro passo é fazer um planejamento do perfil cultural da comunidade escolar, ou seja, o que sabem sobre a cultura local, os marcos históricos, patrimônios culturais materiais e imateriais que existem em sua região. Depois desse levantamento, elaborem um calendário cultural mensal, semestral ou anual. Como? Bom, a sugestão é que vocês escolham datas que julgarem importantes para a celebração de manifestações culturais que vocês conhecem. Exemplo, em fevereiro temos o Carnaval. Em julho, junho, festividades religiosas. Em novembro, Dia da Consciência Negra. Enfim, são muitas opções que vocês podem escolher. Então, organizem um evento para efetivar o valor educativo da oficina. Dentro do evento, estabelecer o período de duração para que não atrapalhe outras atividades e não seja também cansativo para vocês. Além disso, adequar as atividades das oficinas de acordo com as faixas etárias e os horários. Por exemplo, eventos destinados ao público infantil devem ser realizados nos turnos da manhã e da tarde. Eventos destinados aos pais e demais adultos da escola podem ser realizados no turno da noite. Bom, além disso, é interessantíssimo diversificar as atividades propostas para que não se tornem chatas e cansativas. Investir nas formas de divulgação dos eventos, confeccionando cartazes, convites personalizados, utilizando as mídias audiovisuais e de amplo acesso aos demais. Bom,
Agora, eu vou fazer um passo a passo do exemplo da oficina cultural que propus para vocês terem uma ideia de como funciona. Sugestão de oficinas culturais para realizar na sua escola. Agora é sua vez. Aqui apresentaremos algumas oficinas para que vocês apliquem na escola de sua localidade. É importante salientar que as sugestões estão abertas e ficam a seu critério. O modo como vão construí-las. Bom, primeiro, identifique o nome da oficina. O nome sugerido foi Memória Folclórica. Temática trabalhada: folclore e identidade cultural brasileira, europeu, indígena e africana. Objetivo: propor um museu colaborativo e itinerante para exposição do material organizado e doado pela comunidade. Estratégias utilizadas: confecção e afixação de cartazes na escola e no bairro para convidar o público para doação e visitação. Organizar com o professor de cada disciplina trabalhada no ensino regular maneiras para trabalhar as temáticas propostas e um mutirão para buscar o material exposto. Além disso, é importante que vocês separem os recursos e detalhem os recursos utilizados: cartolinas, pincéis, tintas, papel, durex, cola, fita adesiva, canetas coloridas, folha chamex, tesoura sem ponta. Local, data e horário. E isso também fica a critério de vocês. A escola de vocês deve ser o espaço em que vocês vão trabalhar essas oficinas. Público-alvo: ensino médio, ensino fundamental, além dos pais, membros da comunidade local, bem como funcionários da escola. Bom, no fim, temos os resultados esperados, que são oferecer à comunidade, bem aos alunos, bem como os alunos da escola e aos cursistas, as noções sobre as formações culturais do Brasil, cultura regional, cultura popular e cultura erudita, cultura de massa, noções de identidade cultural e diversidade cultural, social e religiosa. Bom, o conteúdo programático, juntamente com o material didático, videoaulas e outras referências disponíveis a vocês, procuraram oferecer um panorama geral da formação cultural brasileira, além de mostrar quais elementos foram responsáveis pela formação da identidade cultural e quais foram os processos sociais históricos que possibilitaram tais formações. Além disso, compreendemos um pouco sobre as diversidades culturais e sociais para que possamos conhecê-las e respeitar cada tipo de manifestação cultural existente. Dessa forma, a disciplina oferece um conteúdo rico para pensar a prática na escola, análise do projeto político-pedagógico e proposição de oficinas que levarão ao conhecimento da plateia questões importantíssimas sobre a cultura que não são comuns, mas que fazem parte da Constituição enquanto indivíduos. Portanto, através dessa disciplina, foi possível dinamizar suas ações dentro da escola, utilizando inúmeros tipos de expressões culturais. E com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Foi excelente para mim, enquanto profissional e humana, trabalhar essa disciplina com vocês. Tenho certeza de que ao preparar as aulas, tive o cuidado de estudar cada uma dessas questões e aprender mais. Não se esqueçam de colocar em prática tudo que você aprendeu aqui. Obrigada pela paciência, bons estudos e até a próxima. Abraços.